Os irmãos Danny e Michael Philippou, após o sucesso de Fale Comigo, retornam com Faça Ela Voltar, um terror psicológico que mergulha nas profundezas do luto. O filme explora a dor da perda, usando o sobrenatural como espelho para as batalhas internas dos personagens, e a narrativa tensa aborda a desintegração da sanidade e a busca desesperada por aquilo que foi perdido, mesmo que isso signifique ultrapassar todos os limites. A dupla de diretores cria uma atmosfera opressiva, com uma estética visual e sonora que amplifica o desconforto, e Sally Hawkins entrega uma performance que possivelmente é a melhor de sua carreira como Laura, uma personagem que transita entre a fragilidade e a monstruosidade. Faça Ela Voltar é um estudo sobre a capacidade do luto de corromper a alma, mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o novo filme de terror dos irmãos Philippou. Então já deixa o like no vídeo, que assim você vai estar ajudando o canal, e aproveite e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Aproveita e também me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar na descrição, e vamos ao vídeo. A história começa com os irmãos Andy de Billy Barrett e Piper de Sora Wong encontrando o corpo morto do pai e sendo jogados no sistema de acolhimento. E é aí que entra Laura, a personagem de Sally Hawkins, uma ex-assistente social que carrega a dor da perda da filha, e a casa dela, que deveria ser um porto seguro, se transforma num cenário de terror. E junto a isso temos o Oliver, filho adotivo da Laura, que apresenta comportamentos bizarros, que são um estopim para a desconfiança. E é aí que começamos a entender que tem algo de muito errado ali, além de uma preferência de Laura pela Piper, que te deixa com um frio na espinha. O filme te mantém na corda bamba, questionando o que é real, e detalhes como a incontinência urinária de Andy, um vídeo de um ritual de culto, plantam sementes da dúvida. A tensão cresce aos poucos, com interações sutis e um horror explícito que vai exigir um estômago forte para quem não for acostumado, e tudo culminando em revelações sobre as intenções de Laura. A estrutura do filme, mesmo caótica, é eficaz em manter o ritmo. A transição de drama familiar para terror sobrenatural é fluida, e a exploração do luto como portal para a loucura é bem feita. A casa vira um personagem, um lugar de tormento. A sequência de eventos, da desconfiança de Andy e as descobertas do final é pontuada por violência gráfica e suspense psicológico. E a resolução, mesmo com um sopro de esperança, deixa um rastro de desolação, e a imagem perturbadora do final acaba sendo um símbolo de rendição à loucura. Oi, lindeza. Faça Ela Voltar é uma aula sobre o luto, mostrando como ele pode ser uma força corrosiva que distorce a realidade. O filme se conecta com obras como Hereditário e Midsommar, mas se destaca pela brutalidade, focando na manipulação e no abuso que nasce da dor, e que o luto pode empurrar para a negação e soluções sem sentido. Laura, consumida pela perda, se agarra a algo que já foi e acaba sendo cega para a realidade, e o filme explora como o luto não resolvido pode se manifestar de formas perigosas, isolando a pessoa do mundo. A cegueira de Piper é um símbolo da vulnerabilidade e da incapacidade de enxergar a verdade num ambiente de manipulação. Outro tema pesado é a disfunção familiar e o abuso do sistema de acolhimento, além que a relação de Andy e Piper, marcada pelo pai, e a chegada na casa de Laura escancaram as falhas de um sistema que, em vez de proteger, coloca as crianças em perigo. A manipulação de Laura sobre Andy ecoa dinâmicas de abuso e controle, e o horror não está só no sobrenatural, mas nas falhas humanas e sociais. O filme também aborda a complexidade da culpa e do ressentimento. Andy, com ressentimento pela preferência do pai por Piper, carrega uma culpa que Laura explora. Aqui, o luto é usado como ferramenta de manipulação, distorcendo a dor para justificar crueldades, e a cena em que Laura hesita ao ouvir Piper chamá-la de mãe é um vislumbre de humanidade, impedindo que ela seja uma vilã unidimensional. Faça Ela Voltar é um estudo sombrio sobre como o luto pode consumir e transformar as pessoas. E com isso, os personagens do filme são espelhos da dor e da resiliência. Laura, de Sally Hawkins, acaba sendo a melhor personagem do filme, já que ela é o centro de tudo. A sua atuação transita entre a fragilidade de uma mãe em luto e a monstruosidade de uma figura obcecada. Hawkins dá a Laura uma complexidade que impede rótulos. Ela é vítima da própria dor, impulsionada por um desespero. Além que a transformação de uma pessoa carismática para uma figura atormentada é um testemunho da versatilidade da atriz. Laura representa o perigo do luto não cicatrizado, que se manifesta em manipulação, abuso e obsessão. Já Andy e Piper são um contraponto, representando a inocência e a vulnerabilidade. Andy carrega culpa e ressentimento que Laura explora, e sua luta para proteger a irmã é um pilar emocional do filme.
A atuação de Sora Wong é notável, transmitindo a vulnerabilidade e a confusão de Piper, além que a cegueira da personagem é uma metáfora para a incapacidade de enxergar a verdade em um ambiente de engano. Já Oliver, personagem de Jonah Ray Phillips, é uma figura enigmática. Seu mutismo e o comportamento estranho o transformam num instrumento de Laura, mas também num catalisador do horror. E falar mais desse personagem pode ser considerado spoiler e estragar a experiência, mas sem falar muito, temos momentos de lucidez do personagem que podem gerar pena. O estilo visual e sonoro de Faça Ela Voltar são a espinha dorsal do filme, sendo cruciais para criar uma atmosfera de pavor, e como vimos no filme Fale Comigo, os irmãos Philippou são mestres em criar um ambiente opressivo. A fotografia de Aaron McLosky é elegante, com movimentos de câmera envolventes e close que transforma a casa de Laura num cenário claustrofóbico, além que a paleta de cores sombria reforça a angústia. A casa vira um personagem, com corredores escuros e uma piscina que se torna um espaço de desconforto. A iluminação acentua a vulnerabilidade dos personagens e o perigo que espreita. Além disso, elementos visuais perturbadores, como o vídeo do ritual, que poderia ser muito bem um vídeo tutorial, e as aparições reforçam a desintegração da realidade. A trilha sonora de Cornel Wilczek amplifica a tensão. Os sons ambientes, como gotejar de água e sussurros, criam uma inquietação constante, e o filme usa o som para indicar a presença maligna e amplificar o desconforto. Mas claro que como filme de terror, a ausência de som em momentos cruciais, seguida por explosões de ruído, cria jumpscares. Você tá aí? Faça Ela Voltar é uma obra de terror psicológico que, mesmo com tropeços, entrega uma análise sobre o luto. Os irmãos Philippou mergulham nas profundezas da psique humana, usando o horror sobrenatural para explorar a dor da perda, a manipulação, o abuso e a desintegração da sanidade. E mesmo com a multiplicidade de ideias, o filme mantém uma atmosfera de suspense e desconforto, e a direção e o design de som são peças-chave para a imersão. E claro que a obsessão dos diretores em testar os limites da resistência emocional pode diminuir o impacto do final. Os vários temas, por mais rica que seja, pode tirar o foco. Em resumo, Faça Ela Voltar é um filme que, apesar de suas imperfeições, entrega uma experiência de horror instigante, provocando a pensar sobre o desespero humano e a capacidade do luto de corromper tudo. É um exemplar da nova leva do terror contemporâneo que merece atenção pela abordagem e pelas performances impactantes.